Estamos direto do Projetando Neurociência. Meu nome é Lavínia, sou estudante de fisioterapia e esse é o nosso 6º vídeo sobre o potencial de ação. Então, se você não viu os outros vídeos, volta lá, assiste para poder assistir esse aqui e entender. Então vamos lá. Aqui a gente fez um esquema do potencial de ação, de todas as etapas do potencial de ação, para vocês entenderem melhor. Então o que acontece? Aqui é o estágio de repouso, onde o neurônio está lá super negativo, muito mais negativo do que positivo. A gente colocou aqui que ele estaria a menos 90 milivolts, mas esse é só um número que a gente colocou e seguiu de alguns autores. Não são todos que dizem que o neurônio está a 90 milivolts negativos, tá? Então não se prendam a esse número. Mas vamos lá, no nosso caso, o nosso neurônio está a menos 90, então ele está super negativo. Esse é o estágio dele de repouso, onde ele está mais negativo dentro e mais positivo fora, certo? Aí o que acontece? Começa, os canais de sódio abrem e começa o segundo estágio, que é o estágio da despolarização, ou seja, o canal de sódio abre, o sódio começa a entrar na célula, começa a entrar no neurônio, o sódio leva junto com ele a carga positiva, então o neurônio que sai de menos 90 positivo, o neurônio que sai de menos 90 negativo, ele começa a ficar positivo, 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 até chegar no final desse processo. Quando chega no final do processo da despolarização, o neurônio vai fechar os canais de sódio e vai abrir os canais de potássio. E aí o que vai acontecer? O potássio vai sair do neurônio levando junto com ele a carga positiva. E o neurônio volta aí a ficar negativo de novo. Então ele vai voltando a ficar negativo, ele vai se repolarizando, ou seja, ele vai voltando para a sua polarização inicial. E aí ele pode simplesmente voltar para o estágio de repouso dele, ou ele pode passar por um outro estágio, que seria o estágio de hiperpolarização. Então, os canais de potássio podem ficar um pouco mais abertos do que deveriam e esse neurônio acaba ficando mais negativo do que o estágio inicial de repouso dele. Ele hiperpolariza. Então, ele pode hiperpolarizar e aí logo depois ele volta ao estágio normal de repouso dele. Muito bom. Isso é o que a gente viu até agora. Só que o que é muito importante a gente saber? É importante a gente saber que o potencial de ação, ele não vai acontecer pela metade. Ou seja, ou ele acontece no neurônio ou ele não acontece. Não existe um meio potencial de ação, não. Ou é tudo ou é nada. Ele segue o princípio do tudo ou nada. Ou o potencial de ação acontece por inteiro ou ele não acontece. E como é que é demarcado isso? Então, assim que o neurônio recebe o estímulo, que ele está lá no repouso, e ele recebe o estímulo, lembra que a gente falou? Ele recebeu o estímulo pé, e aí ele abre os canais de sódio e começa a ficar positivo. E aqui tem um marco, tem um ponto que se chama limiar de disparo. Se o neurônio consegue atingir esse limiar de disparo, ele vai abrir mais canais de sódio, vai entrar mais sódio e ele vai ficar cada vez mais positivo e ele vai conseguir realmente despolarizar. Se o neurônio não atingir esse limiar de disparo, o potencial de ação não vai acontecer, ele não vai despolarizar, ele simplesmente vai chegar até aqui, abriram poucos canais de sódio, não entrou muito sódio e ele volta para o repouso dele, ele não atingiu o limiar de disparo. Então, lembrando, o neurônio segue o princípio do tudo ou nada. Ou acontece o potencial de ação todo ou não acontece. Ok? Tranquilo? Então esse foi o potencial
potencial de ação pelo Projetando Neurociência. E vejo vocês na próxima.